Bom dia, amada igreja, graça e paz, em nome de Cristo. Estamos em dezembro, no final do ano, e se tem uma coisa que fica muito fácil em dezembro é falar de Jesus, não é verdade? Então a gente está no Natal, chega essas festas, né, de final de ano, e de certa maneira Jesus é muito citado. E por causa disso, nós estamos falando exatamente sobre isso durante esse mês de dezembro. Então, para aqueles que não sabem, ou para relembrar também os irmãos, durante esse ano nós falamos do tema anual sobre igreja, uma família que cura. E durante o ano nós falamos sobre várias áreas da nossa vida espiritual, onde nós precisamos permitir que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que Ele nos cure, para que Ele nos transforme, para que a gente seja mais parecido com Cristo. E nesse mês especificamente nós vamos falar sobre o maior autor e fonte de cura das nossas vidas, que é Jesus. Nós vamos falar sobre Jesus, a fonte maior de cura. E na semana passada, o Breno nos trouxe uma mensagem onde ele nos fez pensar e nos meditar a respeito da cura física que Jesus nos trouxe, que Jesus nos traz. E hoje o tema da pregação é Jesus cura a nossa alma. Então nós vamos dar um passo a mais para falar sobre a cura da nossa alma. E todo mundo aqui, eu acho que isso é uma coisa universal entre todos nós. Nós não podemos negar isso, meus irmãos, nós carregamos feridas no nosso coração. Nós carregamos feridas, e essas feridas, elas, diferente das feridas físicas, elas não aparecem no espelho. Se você vai lá no espelho, você consegue ver um corte, uma cicatriz, um machucado, quando você talvez bate a cabeça em alguma quina. Mas as feridas emocionais, elas não aparecem no espelho. Muitas vezes a gente tem dificuldade de perceber as feridas uns dos outros, muitas vezes nós temos dificuldade de perceber as nossas próprias feridas. E quando nós pensamos nas feridas da alma, né, existem muitas. A gente na EBD hoje de manhã, aqueles que estavam presentes, nós falamos sobre alguma delas. Nós falamos sobre mágoa, rejeição, ansiedade, depressão. Nós falamos sobre esgotamento mental, dentre outras coisas que acontecem. Decepção também. A verdade é que a nossa alma muitas vezes sangra. A nossa alma sangra e muitas vezes sangra muito. E esse texto mostra Jesus entrando numa sinagoga, basicamente dizendo: eu vim por você. Eu vim para ajudar você. Eu vim para ser a solução para aquilo que você está precisando. Para aquela ferida que está no fundo, no âmago da sua alma. Jesus veio ungido para poder curar as nossas feridas. E se você percebeu no texto, né, antes da gente entrar no texto onde Jesus entra na sinagoga para ler e falar um pouquinho sobre as palavras de Jesus, o contexto, né, lá no capítulo 4 de Lucas, deixa eu abrir aqui. Antes de Jesus entrar na sinagoga, no início do capítulo 4, é retratado para nós a tentação de Jesus. Então Jesus volta da Galileia depois de ter sido tentado pelo diabo no início do capítulo 4, e depois eu convido você a ler o texto para ver exatamente o que aconteceu, o que o diabo falou para ele, quais foram as armadilhas e como Jesus escapou dessas questões. Mas no deserto, antes de entrar no assunto, antes de tocar na nossa dor, antes de dizer que Ele é a solução, Jesus enfrentou o deserto. Ele venceu aquilo que cria a dor dentro da gente. Porque no deserto, Jesus enfrentou a tentação. No deserto, Jesus enfrentou a mentira do diabo. No deserto, Jesus enfrentou a acusação do diabo. Ele enfrentou a pressão espiritual e ele enfrentou também os ataques diretos do inimigo. E é por causa de tudo isso que Jesus fez, de tudo isso que Jesus venceu, ele saiu dali com certeza muito mais forte para começar o seu ministério e pregar o reino de Deus para as pessoas. E é esse Jesus que venceu todas essas coisas que está aqui para falar ao nosso coração. É esse Jesus que tem autoridade real para mexer nas feridas da nossa alma. Porque se ele venceu o deserto, ele é capaz de vencer, de fato, o deserto interior do nosso coração. E é nesse segundo ponto em que nós lemos o texto, onde Jesus aparece e ele se revela como o autor
aquele que cura as feridas físicas, mas também as feridas da alma. Jesus entra numa sinagoga num dia de sábado e é lhe dado o texto de Isaías para que ele lesse. E ele leu o texto e esse texto basicamente explicava a sua missão. Explicava o motivo dele ter vindo e ele descreve com uma precisão até cirúrgica exatamente o que Jesus veio fazer. Jesus veio cuidar dos pobres, dos cativos, dos cegos e dos oprimidos. Mas eu quero, junto com você, pensar além do que significa simplesmente essas palavras, mas para que a gente pense mais profundamente nelas. Jesus não veio para os pobres, mas só os pobres daqueles sem dinheiro. Mas como ele fala no Sermão da Montanha, felizes os pobres de espírito. Jesus veio para aquelas pessoas que são pobres de espírito. Pessoas que muitas vezes se sentem como você já se sentiu, como eu já me senti muitas vezes na vida, emocionalmente vazio, exausto por dentro, cansado de carregar algum fardo. Jesus veio para você. Jesus veio lidar com a nossa pobreza espiritual, com os nossos cansaços, com as nossas mazelas, com aquilo que muitas vezes a gente não consegue lidar. Jesus veio também para os cativos, mas não apenas os cativos, aqueles que estão na prisão, mas também muitos de nós cativos, presos aos nossos traumas, presos às nossas culpas, presos, algemados muitas vezes com algemas internas que nos impedem de viver, que nos impedem de avançar, que nos impedem de nos aprofundar no nosso relacionamento com Cristo. Jesus também veio para aqueles que eram cegos, mas não apenas os cegos fisicamente, como ele curou vários, mas aqueles que perderam a fé, aqueles que perderam a esperança, aqueles que perderam a visão. E por fim, Jesus disse que também veio para os oprimidos. Oprimidos não aqueles apenas perseguidos por causa da fé em Cristo ou por qualquer outro motivo, mas os oprimidos, aqueles que também são esmagados pela vida. Muitas vezes oprimidos pelo pecado, que não sabemos lidar. Muitas vezes oprimido pelo passado, oprimido pelo ressentimento, pela mágoa, e muitas vezes não sabemos lidar com tudo isso. Jesus veio para cada um de nós, para poder lidar com cada uma dessas feridas emocionais que nós carregamos e que são pesadas. E diferente de nós, Jesus consegue tratar a raiz do problema. Jesus vai no poço, no fundo do poço, Jesus vê aquilo que ninguém vê. Porque de fato nós somos pessoas falhas, falhamos com Deus, falhamos uns com os outros. E só Jesus de fato pode nos curar e trazer alívio às nossas cargas. E a grande lição que Jesus nos traz é para que eu e você, a gente pare de esconder aonde dói. A área, muitas vezes, em que eu e você evitamos falar, evitamos conversar, evitamos buscar ajuda, é justamente a área onde Ele mais quer trabalhar no nosso coração. É a área onde Ele mais quer tocar, é a área onde Ele mais quer transformar. Porque, de fato, sem Cristo, nós não somos nada. Somos falhos, somos pecadores. Mas com Cristo nós temos ainda a esperança de que Ele mude algo dentro de nós. E o convite de Jesus no verso 21 é a grande lição para nós. Hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus disse hoje, e essa frase ela termina com qualquer desculpa, porque Ele disse hoje se cumpriu. Ele não disse amanhã vai se cumprir a Escritura, ontem se cumpriu, ou vai se cumprir daqui um ano. Não, Ele disse hoje. Hoje se cumpriu a Escritura. E é hoje que o Senhor nos convida a aprender a confiar mais nele do que nas nossas próprias capacidades. É agora que vem a cura. É hoje que vem a libertação. E continuando a história, a gente não vai ler esse texto, mas só para contextualizar para você, a história de Jesus continua. Ele fecha o rolo, as pessoas, depois você termina de ler o texto, não gostam do que ele falou, vão tentar jogá-lo no monte abaixo, mas ele vai embora. Mas o ministério de Jesus continua. E o ministério de Jesus, ele vai terminar, você sabe aonde? Numa cruz. O ministério de Jesus vai terminar
na crucificação dele. Mas antes da crucificação, Jesus vai ter o contato com uma pessoa ali no momento do seu julgamento muito interessante. E essa pessoa é Barrabás. Você se lembra da história? Quando Jesus está sendo julgado, eles trazem um prisioneiro e eles pedem que o povo escolhesse. Pilatos estava tentando ver se conseguia uma maneira de libertar Jesus. E eles trazem um prisioneiro, Barrabás, e o texto diz que ele era um assassino, um rebelde, uma pessoa ali que provavelmente não tinha bons amigos, uma pessoa, um criminoso. E naquele momento ele pede para que as pessoas escolham quem eles querem que seja liberto. E o povo faz a escolha. Quem o povo escolhe? Barrabás. E Barrabás, na verdade, é a personificação de tudo que há de pior em nós mesmos. Barrabás é a personificação daquilo que há de quebrado em nós. Os nossos impulsos descontrolados, muitas vezes falamos, pensamos aquilo que não deveríamos. Muitas vezes a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa violência interna, os nossos pecados obscuros, a culpa que muitas vezes a gente tenta esconder. E quando o povo tem diante de Jesus, diante dele Jesus e Barrabás, eles escolhem Barrabás. E antes de julgar a escolha do povo, nós precisamos ser sinceros, nós precisamos admitir que nós somos Barrabás. Nós somos ele. Porque cada vez que eu e você tentamos nos salvar, cada vez que eu e você tentamos nos disciplinar a nossa própria alma na força, na própria vontade, toda vez em que a gente tenta consertar o nosso casamento na vontade, que a gente tenta lidar com o pecado sexual na própria vontade, que a gente tenta lidar com o problema com o irmão na própria vontade, sabe o que acontece? A gente falha. A gente falha de novo e de novo. Porque não é a base da nossa força em que nós vamos conseguir vencer todas essas coisas. Nós nos colocamos, todas as vezes em que a gente faz isso, nós escolhemos Barrabás, o nosso Barrabás interno. Que é como se a gente dissesse, deixe que eu estou no controle da situação, eu vou tomar conta, eu vou resolver. E nós somos incapazes disso. A verdade nua e crua que a gente precisa entender é que nós é que deveríamos estar na cruz. Nós que carregamos a sujeira, nós que carregamos a culpa, a desordem, nós que carregamos a ferida. Nós somos Barrabás. E Barrabás ele não foi solto porque ele era um bom homem. Ele foi solto porque Jesus ficou no lugar dele. E foi exatamente isso que Cristo fez a nosso favor. E a grande pergunta para a gente pensar nessa manhã e durante a nossa semana é: por que a cura não está em nós mesmos? A cura não está em nós mesmos porque mesmo fazendo o nosso melhor, nunca vai ser suficiente. A cura não está em nós mesmos porque nós nunca vamos conseguir vencer através da nossa força, qualquer coisa que seja. Nós nunca vamos fazer. Nós não vamos restaurar a nossa alma apenas na força de vontade, nós não vamos superar um trauma sozinho, nós não vamos saber lidar com uma mágoa, com ressentimento, com ansiedade, com a depressão ou com qualquer outra ferida da alma sozinho. Se a autoajuda resolvesse, era só distribuir por aí um livro de autoajuda, não precisaria do evangelho, não precisaria da igreja, não precisaria da obra de Cristo, a gente sairia apenas vendendo o livro de autoajuda. Mas o evangelho existe justamente para nos lembrar que a resposta não está em nós. A resposta não está dentro de nós. A resposta está em Jesus. Aquele que tomou o nosso lugar. Aquele que foi rejeitado para que nós fôssemos aceitos. Aquele que foi ferido para que eu e você fôssemos curados da maior ferida que existe. Que a gente vai falar também nas próximas pregações, que é a ferida do pecado. Foi Jesus que fez tudo isso. Jesus veio para destruir tudo aquilo que há dentro de nós que nos separa dele. Então, se hoje há áreas da sua vida, se hoje se a sua alma está sangrando por causa da culpa,
da tentação, do desânimo. Se você tem algum trauma que você precisa lidar, lembre-se que diante de você está Jesus. O Jesus que disse essas palavras em Lucas capítulo 4, verso 21. Hoje se cumpriu o que diz a Escritura. Não procure força dentro de você. Não procure as respostas dentro de você. Procure as respostas naquele que é a fonte de vida. Amém? Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Pedimos, Senhor, sempre o teu perdão, Pai, a tua misericórdia. Reconhecendo, Pai, o quanto somos falhos. Reconhecendo, Senhor, que falhamos em todas as áreas da nossa vida. Nos ajude a entender, Pai, que nós precisamos mais do Senhor e menos de nós. A ser mais dependente, Pai, da tua palavra e menos das nossas ações. Para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor nos mude, Pai, transforme o nosso caráter, cure as nossas feridas, para que a gente aprenda a lidar. Enquanto estamos nesse mundo, de fato não é fácil, Pai, lidar com tudo o que acontece. Mas sabemos que se depositarmos a nossa fé no Senhor, se buscarmos ao Senhor, o Senhor, como diz aqui, vai trazer, Pai, abrigo, vai trazer conforto à nossa alma, vai trazer direção aos nossos corações. Obrigado por cada um presente aqui, Deus. Que possamos voltar para casa meditando nisso e que arda em nós um desejo cada vez mais de buscar ao Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito, nós oramos e agradecemos sempre em teu nome. Amém.